eu fico mais satisfeito num dia com engajamento muito bom no meu perfil e vendas baixas do que com vendas altas e engajamento baixo. E aí eu perco o canal em 2016, foi hackeado. Da mesma forma que hackeiam o Instagram hoje em dia, hackearam meu YouTube, só que apagaram. O marketing boca a boca, ele não funciona muito a curto prazo, mas a longo prazo, ele é essencial e indispensável. Ele fez algo que muitas pessoas não teriam coragem de fazer, mas não é algo que prejudica vidas, prejudica pessoas. Muito pelo contrário. Galera, hoje estou aqui, Bruno Nardon, que normalmente sou co-host do Extremos, como host, né? Nosso grande e queridíssimo Alfredo não pôde estar, mas vamos gravar mesmo assim esse episódio que hoje promete muito. Então, ele vai ser em resenha agora no começo, né? Aquela resenha que eu e o Alfredo sempre fazemos, aquela resenha boa que a gente dá risada, fala aí de coisas que não tem nada a ver com o tema do podcast. O Cruzeiro ganhou ontem, né? Vamos falar do... O Palmeiras também, né? Na hora do gol caiu o sinal, tava lá no... Na hora, sabe quando você tá subindo assim, o avião tá decolando e você tem um pouquinho de sinal, 5G ainda tá pegando? Sei. Na hora do gol, caiu. E daí você não viu o gol. Você não sabe se foi gol ou não foi. Eu fiquei na expectativa se tinha sido o gol ou não. Aí quando eu cheguei em São Paulo, eu vi que tinha sido gol. Aí sim. Então vamos direto aqui pro nosso convidado de hoje. Ele que começou na carreira de creator com apenas 13 anos. Ele é novo ainda, com 25 anos hoje. Ele começou lá no YouTube com 13 anos, chegou a ter mais de 100 mil inscritos no antigo canal dele. Com os 22 anos, chegou a ser o maior TikToker de educação financeira do Brasil em tempo recorde. E hoje, ele é um especialista, né, em crescimento de redes sociais, tanto TikTok, YouTube, Instagram. Tem clientes aí como Pedro Sobral, entre outros. E tá bem grandinho hoje, né, no TikTok, no Instagram, no YouTube. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Nesse papo hoje, né, nesses extremos hoje. A gente vai entender um pouquinho mais desse mundo de creators, né, que todo mundo aí tem interesse em saber mais e que a gente traz pouco aqui no G4. Felipe Penoni, muito bem-vindo, meu querido. Cara, que honra estar aqui sentado nessa cadeira. Acompanho muito vocês e aprendi muito. Eu mandei uma mensagem até pro Thales recentemente, falando pra ele, cara, eu te acompanho desde 2019, quando eu nem sonhava que um dia eu iria ganhar um centavo com a internet, né? E poder estar aqui... 2009, então. Não, 2019, né? Porque eu comecei a acompanhar a galera do empreendedorismo mesmo, foi 2019. Mas você, indiretamente, né? A gente tava até falando aqui, a sua empresa já era um sonho no meu início de carreira lá no digital, que era a Canui, né? Que loucura. A gente tava resenhando aqui antes de começar, galera. E eu falei pra ele, nossa, cara, você começou com 13 anos no YouTube, né? Daí ele falou, cara, comentei num post teu, né, que você fez esses dias atrás, né, que eu fiz lá no Instagram, falando que a gente pagou R$300 no Whindersson Nunes no YouTube, né? Lá pela Canui, né? Quando a gente fazia um programa de influenciador muito grande no YouTube, antes de existir ainda o termo influenciadores. Mas me conta aí, eu quero ouvir de você essa história. Foi a primeira vez que eu entendi que dava pra ganhar dinheiro com a internet. Foi com a Canui. Que idade que você tinha nessa época? Acho que eu nem sabia que dava pra ganhar dinheiro com a AdSense, pra você ter noção. Que loucura, cara. Eu não imaginava. Eu sabia que dava dinheiro, mas eu vi que dava pra ganhar dinheiro de verdade entrar no programa da Canui. E aí eu fiz a inscrição lá na época, quando você fazia a inscrição como afiliado, você ganhava o seu cupom. O meu sonho era falar assim, hoje esse vídeo é patrocinado pela Canui. Todo mundo falava, a internet inteira falava isso. Cara, então eu fui muito pelo movimento. Então, trazendo agora da pessoa que tá do outro lado da moeda, né? Você tava como o criador do movimento, criador da empresa. Deu certo demais, cara. Porque eu me senti pertencente ao movimento e aquilo eu acreditava que ia me trazer autoridade, porque os seguidores que vinham de fora pensavam, o Penoni tá fechado com a Canui tá estourada. Então a ideia era mais ou menos essa, né? Cara, essa história assim é muito louca. Eu lembro, até hoje, era 2012 ou 13, né? A gente quebrando a cabeça como trazer mais tráfego e visitas baratas pro site. E, cara, era um dia assim, 2, 3 da manhã, eu tava em casa, não tava conseguindo dormir.
Eu tive um momento de eureka. Falei, cara, quais são os sites que mais têm visitas, né, no Brasil? Eu entrei no Alexa, que é um site da Amazon. Hoje tem o SimilarWeb, tem vários outros sites parecidos que eles trazem em ordem do que mais tem acesso para o que menos tem acesso por países, né? Eu entrei lá no Brasil e vi que o Google era o site que mais tinha acessos. Eu falei, óbvio, né? Coisa que não, hoje é óbvio, né? Não, mas na época eu falei, Google é óbvio. Daí o segundo, cara, era o YouTube. E eu achei que era o Facebook na época. Então eu falei assim, como assim? A gente tá falando de 2012. Então, como assim? O YouTube tem mais visita do que o Facebook? Tem algo errado. E a gente, na época, na Canoe, não fazia nada de YouTube. Nada, zero. Ninguém falava disso, né? Ninguém falava, influenciador, não tinha esse tema, não, né? Acho que tinha 2 ou 3 canais com mais de 1 milhão de inscritos. Mas ninguém falava disso, nenhuma marca falava em patrocinar isso, né? E, cara, era aquele horário, 2, 3 da manhã, eu comecei a procurar as palavras-chave que normalmente a gente usava para trazer tráfego e visita pro site da Canoe. Mas comecei com palavras mais amplas temáticas, né? Daí eu procurei lá surf, que eram marcas que a gente vendia muita marca de surf. Daí, cara, tinha um vídeo com, na época, acho que era, sei lá, 50, 80 mil views, que era bastante, né? Corrigindo na inflação das visualizações, eu disse aí umas 800 mil. Por aí. Só que era, cara, um vídeo tipo do canal off, que na época não existia, né? De uma paisagem linda, uma onda maravilhosa, a galera surfando. Cara, que legal. Deixa eu entrar no canal desse vídeo e ver se tem mais vídeos igual esse que estão estourados. E não, era 1, 2 vídeos que estavam estourados e todo o resto tinha pouca visualização. Então eu comecei a procurar alguns outros temas, depois eu procurei, deixa eu procurar skate. Daí eu digitei skate. Daí no skate, o primeiro que veio foi um cara que eu acho que chamava Rod Filmes. Rod, bom demais. Você lembra desse cara? Demais, que tinha um sotaque engraçado. Eu... Era sobre skate, skatistas BR e o Rod Filmes. Acho que era os mais... Rod Filmes, E daí eu vi lá no dele 20 mil views. Eu falei, legal, hein? Deixa eu ver o vídeo. Era ele ensinando da manobra de skate. Então, legal, hein? Deixa eu entrar aqui no canal dele. Daí eu entrei no canal dele. Cara, todos os vídeos dele, 20, 25 mil, 22 mil, 18 mil, 30 mil views. Cara, um monte de comentário, um monte de like, um engajamento muito grande. Cara, nessa hora eu falei, puta, tá aí, cara. É isso. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que patrocinar essa galera. Daí eu mandei mensagem pra ele. Fiquei caçando esse moleque ali. No outro dia de manhã ele me respondeu cedinho. Eu não dormi, cara. Não consegui dormir nesse dia. Cara, tem a ideia, né? Cara, era 3 horas da manhã, eu achei esse negócio em casa. Eu, cara, gritava que nem um maluco. Eu morava com 2 amigos meus, que a gente dividia um apartamento, né? Tinha acabado de mudar pra São Paulo. Fazia 1, 2 anos que eu tava em São Paulo. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 24 para 25. Então você tinha a idade que eu tenho hoje. Exato. Top. E, cara, na hora que eu achei isso, eu falei, cara, gritei que nem um maluco. Os caras abriram pra, tá tudo bem? O que aconteceu? Não, eu achei, assim, sabe? Tava comemorando muito que tinha achado um caminho novo para trazer visita barata. Daí o cara respondeu, ele falou que ele era padeiro, então ele trabalhava na padaria. É mesmo? Ele trabalhava na padaria e à tarde ele pegava e gravava esses vídeos que era onde ele se divertia, né? Gravando vídeo e tal e postando. Falei, cara, se você quiser, né? Eu te dou um cupom para você gastar na Canoe, pra você comprar shape novo, lixa nova, o que você precisar. Falei, pô, cara, quebra o shape pra caramba. Lógico, né? Ainda mais sendo padeiro, que ganhava pouco. Na hora ele aceitou. Cara, o primeiro vídeo que ele postou, que ele falou da Canoe, a gente deixou tudo tagueadinho lá no link na descrição. Cara, a gente ficou vendo no Google Analytics 5 visitas, 10 visitas, 15 visitas, 30 visitas, só subindo depois que ele lançou, cara. Assim, foi... Eu lembro até hoje, cara. Como se fosse agora, assim, aquele momento, eu no cantinho lá da sala que a gente tinha lá na Canoe, vendo os números, eu gritando que nem um maluco, dentro da sala lá, todo mundo. Eu chamei o time de novos negócios, que era o Felipe Suliman, o Felipe Camargo, os moleques estavam tentando um monte de coisa diferente. Falei, cara, para tudo que vocês estão fazendo e agora vamos pegar todos os youtubers do Brasil. E foi mesmo. E vão pra cima. Onde a gente entrava tinha Canoe. Cara, 4 meses depois a gente gastava mais da metade do nosso budget de marketing só com youtuber. Mais da metade, era muito dinheiro. 40% da nossa receita vinha de youtuber, que a gente conseguia traquear por last click, né? Pelo último clique. E o legal de empreender é isso, né? Porque é esse sentimento de que daqui a pouco você pode descobrir aquilo que vai virar a chave do teu negócio. É isso que te dá o tesão ali de você continuar. Não foi só isso, né? Porque essa foi uma das inovações entre, cara, N inovações que a gente fez na Canoe na época para estar 6 meses, 1 ano na frente de todo mundo. Mas
Cara, aquela época, eu lembro que os 3, 4 meses depois que a gente, cara, pegou, a gente tinha uns 200, 300 canais, eu acho que a gente patrocinava, assim, era muita gente relevante, né? A gente só não fez, eu acho que Porta dos Fundos, que era muito caro pra gente na época. Mas eu lembro, você lembra dessa época que teve um trending topic de que a Kanui comprou o YouTube? Lembro. Mas, cara, como que era do seu lado de youtuber ver isso acontecendo? Eu falo para as pessoas que o amor pela criação foi o que me colocou nesse mercado, porque eu não entrei para ganhar dinheiro. Eu vim de uma família classe média, mas aquela que conta os centavos ali no final do mês, nunca tinha viajado pro exterior. Igual em casa. Nunca tive carrão, só um carro na garagem. Pude estudar num bom colégio, moramos em um bom lugar lá no Rio de Janeiro. Mas meu pai a vida inteira contando, né, tudo que tinha e dava conta, né? E aí eu entro no YouTube, tinha uma câmera em casa, eu entro no YouTube. Mas por que você quis entrar no YouTube? Porque eu via o Japa, o Júlio Cocielo na época, o próprio Whindersson, e eu queria chamar a atenção dos meus colegas na escola. Eu era aquele cara que... Sabe aquele menino da sala de aula que queria a atenção da galera, mas não conquistava? Não era muito carismático, não era muito caricato. Eu era esse cara. E aí eu vejo a internet como uma oportunidade para chamar a atenção. Eu sou muito assim. Eu sou sanguíneo, né? Então eu gosto muito de ter a atenção da galera. Legal. Tanto é que até hoje, eu vou te ser bem sincero, eu fico mais satisfeito num dia com engajamento muito bom no meu perfil e vendas baixas do que com vendas altas e o engajamento baixo. Você, assim, óbvio, na lógica, né? O empresário, ele quer mesmo venda, tô nem aí. Só que como que me abastece é engajamento, eu vendo isso, se eu vejo que o meu engajamento tá baixo, eu já começo a me sentir uma farsa. Tá ligado? Eu começo a me sentir uma farsa. Mas isso é por conta desse amor mesmo. Esse negócio, aquela dopamina de você ver seus números crescendo, número de likes. E daí você começou com a câmera na tua casa? Comecei com uma câmera de webcam zona mesmo, aquela webcam de PC da HP. Foninho, sabe aqueles fones que o microfone você balança assim, você escuta ele? Aqueles fones que você recebe no avião? E vlog, cara, me divertindo ali, editava no Sony Vegas, aprendi a editar pelo próprio YouTube. Pô, eu falo pras pessoas, se em 2014 eu aprendi a editar pelo YouTube, imagina hoje em dia. Naquela época, eu fui descobrir curso online mesmo em 2019, com o Érico Rocha lá, quando eu fui ver a forma de lançamento, comecei a entender esse mercado. Mas em 2014 eu não tinha ideia que existia curso online, que tinha como se aprender pela internet. Eu achava que o único jeito de se aprender a editar vídeo, por exemplo, era ou vendo as próprias instruções do aplicativo, né, do Adobe Premiere ou do Sony Vegas, ou pelo YouTube. Então eu começo muito por amor mesmo. Sabe, igual você falar, hoje eu quero jogar videogame. Hoje eu vou gravar um vídeo. E você falava sobre o quê? Cara, eu fazia pegadinha na rua, velho. O meu auge mesmo foi quando eu gritei no shopping uma vez pra chamar a atenção de todo mundo na praça de alimentação. Eu dei um grito, postei na época era o Facebook. O maior canal de divulgação era o Facebook. Então eu pegava os trechinhos do meu vídeo do YouTube, que tinha, sei lá, 4, 5 minutos. Eu pegava trechinhos, os melhores momentos, fazia um compilado e postava nos grupos de divulgação do Facebook. Legal. E aí viralizava nesses grupos e levava muita gente pro canal do YouTube. Aí essa galera que ia, o YouTube olhava e falava assim, pô, por que tem muita gente chegando nesse canal desse cara? Tem alguma coisa aqui. Aí via que a retenção do vídeo era alta e aí eu comecei a crescer. Então eu bati 100 mil inscritos no meu primeiro ano de YouTube em 2014, que vamos combinar que 100 mil inscritos naquela época era muita coisa. Era muita coisa. E aí eu perco o canal em 2016, fui hackeado. Por quê? Não tinha as ferramentas de segurança do Google, né? Aí eu, da mesma forma que hackeiam o Instagram hoje em dia, hackearam meu YouTube, só que apagaram. Putz. Aí eu meio que desisti dessa ideia de criação de conteúdo. Mas você não ganhava nenhum dinheiro nessa época? Zero. O primeiro dinheiro que eu ganhei foi quando eu trabalhei como auxiliar de produção no Rock in Rio. Foi quando eu trabalhei com auxiliar de produção no Rock in Rio. Eu ganhei, tipo, R$600 pra trabalhar 3 meses com os caras lá. Assinado, carteira assinada e tal, mas ganhei 600 conto pra ficar fazendo uns videozinhos internos que eles mostravam. Legal. Pra você ter noção, lá em 2017 o Rock in Rio já estava olhando pra esse mercado de influenciador, porque eles falaram, eu quero um influenciador aqui dentro, gravando como é a operação da empresa pra gente mostrar pros colaboradores nas reuniões, pra fazer uma coisa mais dinâmica. Legal.
Então eu ficava dando volta lá na cidade do rock de carrinho de golfe, mostrando, ali é a tirolesa. A gente sabe quanto que foi, sabe quanto que gastou pra fazer tirolesa? X. Aqui tá o gramado, sabe quantos reais é por metro quadrado? Eu ficava dando essas curiosidades, mostrava como é que funcionava a operação do banheiro, que era meio que o super trunfo deles lá, tipo, eles tiravam muita onda com o banheiro deles, que era um banheiro extremamente tecnológico. Aí eu ia lá mostrar e aí eles rodavam esse vídeo internamente, mas eles nem postavam isso no... Fora. Não. E aí, pô... mesmo na fase que eu estava fora da internet, eu estava produzindo conteúdo. Legal. Né? Mas não demorou muito para eu querer voltar, né? E antes da gente entrar nessa parte, cara, qual foi o maior extremo que você fala assim que aconteceu na tua vida até hoje? Na minha vida? Quando eu noivei. Quando eu dei certeza do mundo. Na minha vida foi quando eu noivei. Mas já é casado já ou não? Não, eu vou casar em 6 de setembro de 2025. Mas por que foi o maior extremo da tua vida? Porque eu acredito que, a maior transformação na minha vida foi quando eu entendi que Deus está dentro de mim e que Ele quer ali que eu exerça minha fé cada vez mais. E um dos papéis do cristão é o matrimônio. Então, eu como cristão, eu vi isso como, assim, o meu maior feito. Até agora, né? Nesse momento. Agora, no mundo dos negócios, eu acredito que foi ano passado. Ano passado, quando eu entendi que eu conseguia transferir o meu conhecimento para outras pessoas e essas pessoas executarem aquilo que eu executo, só que para clientes. Porque eu sempre fiz para mim. Eu sempre produzi conteúdo para o meu Instagram, para o meu canal no YouTube. Só que eu vi que existia uma demanda no mercado. Empresários que querem começar a produzir conteúdo para vender seu serviço, para vender seu produto. Legal. Só que eles não conseguiam. Então eles vieram atrás de mim, vinha um, vinha outro, e eu fazia tudo sozinho. Quando eu consegui construir um ecossistema em que 3, 4, 5 pessoas faziam a mesma coisa que eu fazia e eu treinava essas pessoas, eu falei, eu acho que eu quebrei uma das minhas maiores objeções que eu tive ao longo da minha vida. Que era, tipo, a minha habilidade, o meu talento, ele é intransferível. Mas, de fato, é. E eu consegui fazer isso em 2024, construindo a minha equipe, né? Construindo a minha produtora, né? A minha aceleradora de conteúdo. E o que essa aceleradora faz hoje? Roteiro, edição de vídeo e capacitação. E daí você faz isso para quem quiser? Para quem quiser. Então, se eu quiser hoje, por exemplo, você faz para mim? Só chamar. Só chamar. E além disso, você é creator ainda. O que hoje, cara, você tem 1,4 milhões de seguidores no TikTok. Deve ter mais agora, né? 1,4 milhões. 1,4. O que você fala no Instagram, no TikTok, no YouTube? Sobre o que você fala? Eu falo sobre criação de conteúdo. Só que eu falo de criação de conteúdo com um pouco mais de reflexão. O meu perfil ele não é tão dicasinha. Porque eu não acredito que existe fórmula para criar conteúdo. A gente vê aí, cada dia surge um cara diferente fazendo sucesso na internet de um jeito diferente. Então a gente não consegue... De fato, existem algumas variáveis que vão te fazer ter sucesso. Retenção. Seu conteúdo tem que ter uma retenção alta. Os 3 primeiros segundos do seu vídeo tem que ser chamativo. Tem que ter uma edição dinâmica. Uma linguagem mais acessível. Existem algumas variáveis que você precisa seguir. Mas formatos existem infinitos. Você pode fazer sucesso com caixinha de perguntas, você pode fazer sucesso com vídeo de rotina, você pode fazer sucesso com a frase do dia, você pode fazer sucesso... Você às vezes é um cara muito comunicativo, um cara muito caricato. Você bota a câmera ali parada, você fala qualquer coisa, o povo vai querer te ouvir porque você é aquele cara gente boa. Você tem aquela energia legal. Então, assim, eu acredito que a criação de conteúdo ela é muito mais sobre uma mentalidade do que de fato uma fórmula. Você tem que ter a mentalidade de criador. E qual que é essa mentalidade? Contemplar a vida de um jeito diferente. Tudo que eu consumo no meu dia, eu faço uma pergunta automática. Como que eu posso transformar isso em conteúdo e linkar com o meu segmento? Tamo aqui. Você falou falou dessa água. Ah, cara, essa água aqui, tarará, beleza. Eu já penso como que eu vou transformar essa frase do Nardon, esse conhecimento que ele me trouxe a respeito dessa água, conectar com criação de conteúdo que é o meu segmento, e fazer um Reels falando sobre isso. Entendeu? Então, sabe quando você quer comprar um carro vermelho? Você só vai ver carro vermelho na rua. Perfeito. É isso. Se você tem a visão e a mentalidade de criação de conteúdo, tudo que você vê no seu dia, você vai pensar em conectar com o seu segmento e criar conteúdos falando sobre essas coisas que você está vivendo. E, de fato, o Nardon, a criatividade é isso. A criatividade é isso. E você acha que tem alguma habilidade específica que determina
o criador que tem mais sucesso daquele que não tem sucesso? É o cara que persiste, cara. Velho, eu falo que assim... Mas o persistir aqui é o persistir de testar, errar, até achar a sua veia comunicativa? Ou é deixa eu ir lá e fazer, por exemplo, um curso com o Pennoni sobre esse tema que ele, já hackeou isso, já conseguiu destrinchar como funciona o algoritmo do TikTok, do Instagram, do YouTube, mas não só isso, como as pessoas querem consumir conteúdo. Eu vou te falar duas coisas. Primeiro, eu acredito que você se tornar um criador de conteúdo de excelência é a mesma coisa quando você começa a rezar. Se alguém chega, sei lá, o padre, o seu pastor, chega pra você e fala assim, Nardon, começa a rezar. E você nunca rezou na sua vida. Você vai rezar no primeiro dia, você não sabe rezar. Não sabe. Você vai sentar lá, ajoelhar e falar assim, putz, e agora? O que eu falo? Oh, meu Deus, me ajuda, me envie inspirações pra eu poder fazer minha oração, beleza. Se você faz isso com constância, você vai descobrindo, porque isso é algo que está interno, está dentro de você, você vai descobrindo e aprendendo a rezar. Isso é algo que, tipo assim, qualquer pessoa que fizer isso, começa a rezar todo dia. Você não precisa fazer curso. Você não ir lá fazer um curso de um padre, de um pastor para aprender a rezar. Deus está dentro de você, ele vai ficar te dando respostas ali e ele vai te entregando os caminhos, mas você precisa fazer isso todos os dias. A criação de conteúdo é a mesma coisa. Pode ser meio bizarro você pensar isso, mas, cara... Os grandes nomes os grandes influencers, eles nunca fizeram curso. Eu tô fazendo uma contra-propaganda porque eu vendo. Mas daqui a pouco eu te falo, eu não vendo curso, mas isso aí a gente deixa para um outro ponto. Os criadores de conteúdos maiores, lá da época da Kanui, eles não fizeram um curso para criar conteúdo. Eles fizeram o primeiro, foi horrível. Aí eles fizeram o segundo, melhorzinho. Aí no terceiro eles conheceram um amigo de internet que também estava na mesma que a deles e esse cara sabia algo que ele não sabia, eles foram trocando ali relacionamento, aí um foi ajudando o outro, um foi divulgando o outro, aí depois eles criaram um grupo que tinha 10 criadores de conteúdo. Cara, é o próprio ambiente que vai te moldando para você entender quais são os formatos de conteúdo, os formatos de roteiro que de fato funcionam. Eu posso chegar aqui e te dar a maior aula de algoritmo que tem. De nada vai adiantar se você amanhã não começar a postar e não parar nunca mais. Tanto é que tem cliente que me contrata 3 meses. Eu chego pra ele e falo assim, cara, você vai ficar 3 meses comigo? Então eu vou te treinar para que a partir do 4º mês você consiga se sustentar sem o Pennoni. Porque você não vai produzir conteúdo durante 3 meses e parar. Por isso que eu falo que se trata de uma mentalidade. Perfeito. Entendeu? Existem algumas... Mas a forma que as pessoas consomem conteúdo hoje em dia muda todo dia. Então como é que eu vou criar uma fórmula para algo que muda todo dia? Se eu for pegar ali um recorte de como que era a criação de conteúdo há 3 anos atrás, é completamente diferente de como é hoje em dia. Não tinha nem corte de podcast. Te falei lá, meu amigo lá tá lançando uma televisão na internet. Negócio muito doido, né? E pode dar bom pra caramba. Sim. Da mesma forma que todo mundo, quando começou o podcast, falou, os caras tá trazendo rádio, o rádio já passou. Todo mundo tá consumindo conteúdo hoje em dia de podcast. Conteúdo longo. Então é o exercício. É o exercício. Uma coisa comum que acontece, Nardon, é o cliente me contrata, aí a gente manda os primeiros roteiros pra ele, ele faz, edita, aí ele começa a postar. Aí, sei lá, os 3 primeiros não deram bom. Aí ele me mandou uma mensagem. Ué? Mas o vídeo não teve acesso, tá com pouca visualização. Aí eu chego pra ele e falo, quando você vai na academia lá treinar, você faz a sua primeira série de exercícios, 2ª série, 4ª série, na 4ª série já chega pro seu personagem e começa a reclamar, o meu músculo ainda não cresceu não. Você não faz isso. Por quê? Porque você precisa do tempo. E outra, não é só ir na academia treinar que vai te fazer... Você precisa se alimentar bem. E muitas outras coisas. Não. E muitas outras coisas. Então assim, nós vivemos uma era, o Nardon, que as pessoas elas não têm paciência pra mais nada, cara. Elas não têm paciência. Elas querem que a coisa aconteça amanhã. De fato, com alguns acontece amanhã. Só que eu não sei se você já percebeu isso. As pessoas que dão um certo muito rápido, elas têm ali 2, 3 meses e morrem de auge,
Não que morre, mas chega num determinado momento que ela vai começar a enfrentar algumas dificuldades que às vezes ela não tá preparada. Perfeito. Sabe aquela pessoa que fica mal acostumada? Acha que a vida é um morango? Aí quando ela se depara com o primeiro problema, ela quer desistir, entra em depressão. E é isso que acontece na maioria das vezes com os artistas que se dão bem muito rápido. Eles acham que é muito fácil. Quando se depara com o primeiro BO, opa, eu não sabia que era assim. Isso junto com a questão da rapidez, as pessoas querem tudo muito rápido hoje em dia, as pessoas querem ter sucesso amanhã, ver esses caras na internet divulgando, ostentando e tal, eu quero ser que nem ele, e se eu não conseguir fazer isso amanhã eu sou um fracassado. Isso faz com que as pessoas se distanciem cada vez mais do principal, que é ter essa paciência e respeitar o processo. Cara, eu faço o que eu faço há 10 anos, velho. Eu já tive que desde trollar a Fátima Bernardes no shopping uma vez que eu encontrei ela, até estar aqui no podcast do G4, mas eu tô preparado pro que der e vier, velho. Agora, você tá, 10 anos já produzindo, perto, estudando, entendendo o que funciona, o que não funciona, super atento às mudanças, também dos algoritmos, mas principalmente atento ao que as pessoas estão querendo consumir como conteúdo. O que você acha que, de fato, diferencia aquele conteúdo que é bom daquele conteúdo que, cara, é muito, 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 muito bom? Eu acredito que a autenticidade. O quanto a pessoa consegue ser autêntica naquele conteúdo. Existem pessoas que já nascem com esse... Com o fator Xuxa ou Faustão, é isso. Eles têm o dom. Henrique Maderite, você conhece o Henrique Maderite? Do Sextou Meio-Dia? O cara que levanta o copo de chopp ali toda sexta. Meio-dia. Sextou, bebê, meio-dia. Aquele cara o cara que, Maderite, primeiro vídeo que ele levantou o telefone ali no formato selfie, do jeito que ele falou, ele fez sucesso. Mas por quê? Porque a vida inteira esse cara foi assim. Ele sentava num boteco com os amigos, ele era o que tinha mais energia. Ele ia na roda dos amigos, era o que mais todo mundo parava pra olhar. Inclusive, você aí, que tá querendo começar no digital e não consegue falar muito bem com a câmera, procura esse seu amigo e bota ele pra gravar. Às vezes pode dar certo. A própria história do Maderite é isso. O empresário da Laut, que é o JP, um dia descobriu um cara por áudio de WhatsApp e ele falou, cara, eu tenho que ir atrás desse cara aqui porque ele tem que levantar minha cerveja na sexta-feira e beber ela. Acabou. Ele foi atrás dele, primeiro vídeo, deu bom. Do jeito que ele é. Do jeito que ele é. Então, assim, eu acredito que a autenticidade, o seu nível de autenticidade é algo, assim, um fator decisivo. Agora, Pennoni, eu não sou autêntico. O meu carisma é de uma porta. Ninguém olha pra mim quando eu falo. Muito pelo contrário. Quando eu falo, as pessoas viram a cara ou olham pro telefone. Aí você tem que saber escolher muito bem as palavras que você vai utilizar. Você não tem... dons, uma identidade, que diria assim, essa é a identidade perfeita para o digital, mas às vezes os assuntos que você vai abordar, as palavras que você vai falar, é isso que vai atrair a atenção da pessoa. E assim, a gente tá num jogo hoje de rede social que é o entretenimento. O Instagram, ele é entretenimento. Vocês falam de negócio, vocês conseguem sucesso no Instagram, mas por quê? Porque tem uma pitada de entretenimento ali. Vocês não falam de negócio, tipo, mostrando gráficos, números. Não, o Alfredo chega ali e fala 3 estratégias de marketing que eu acredito que vai ser a tendência para 2025. Aquilo gera curiosidade, aquilo ali gera, outros gatilhos. Mas ainda dá pra gente ir mais além, porque eu acredito que essas headlines, assim, de 3 coisas, 3 fatores, tá ficando muito repetido, tá ficando meio chat GPTzado. A galera nem para mais pra ver. Não é. A galera já virou meio comoditizado. Já tá meio padrão, assim, muita gente usa com muita facilidade. Eu acredito que você tem que entender como que o brasileiro conversa. E a melhor forma de você ver como o brasileiro conversa é você sentar numa roda de boteco. Senta numa roda de boteco pra você ver. Chega lá na roda de boteco mostrando os números do G4 hoje lá pros seus amigos. Não sei nem se você vai pra boteco, mas vamos supor não vou mais. Faz tempo. Então chegou lá, resenha, a happy hour do G4. Chega lá, galera, olha aqui os gráficos aqui, bota uma planilha cheia de número. Agora, se você chega lá na roda de boteco, falando, galera, vocês não estão ligados à treta que deu no escritório hoje, mano. Todo mundo já vai olhar pra você. Por quê? Porque o brasileiro, ele comunica com caos, exagero e simplicidade. Muito bom, cara.
É caos, exagero e simplicidade. Tem um professor meu da faculdade que ele me falou, Adriano Janturco, inclusive um grande abraço, esse aí foi uma das maiores referências pra mim. Eu odiava fazer as provas dele, porque ele era muito rigoroso quando eu fazia faculdade de economia, mas ele é um grande mestre. O Adriano, ele chegou pra mim um dia e falou assim, cara, imagina se saem 2 notícias simultâneas aqui em Belo Horizonte, na segunda-feira. A primeira dizendo que a cidade está passando por um desenvolvimento socioeconômico absurdo, né? Muitas empresas chegando, as avenidas com uma infraestrutura, né? Menos acidente nas ruas, menos morador de rua, segurança, menos assalto, tá tudo lindo e maravilhoso. Sai um boletim lá do estado mostrando, ó, BH tá top. Simultânea a isso, sai uma outra notícia dizendo que teve um acidente no anel rodoviário envolvendo uma carreta, 3 carros, 15 pessoas morreram, 13 ficaram feridas e a cidade ficou parada por 2 horas porque esse acidente fechou uma das vias. Qual vai ser a capa do jornal durante uma semana? O do acidente. O do acidente. Ah, mas o outro é muito mais produtivo para o povo. O outro ele é muito mais agradável para as pessoas. Só que as pessoas não vão querer ouvir isso. E aí, geralmente, o que os portais fazem? Eles inserem, eles camuflam as boas notícias, as notícias que, né, geram esse sentimento de ordem, nas notícias caóticas. Então, vamos supor, cliquei lá na notícia do acidente. 3 pessoas morreram, os familiares já foram avisados, já fizeram reconhecimento das vítimas, as vias ficaram interrompidas por 2 horas, BH virou um caos. Mas, nessa altura do campeonato, comparado ao ano passado já teriam tido 7 acidentes como esse no anel rodoviário e esse ano foi o primeiro. Isso porque BH está passando por um desenvolvimento socioeconômico. Então, no meio Perfeito. Muito bom. Da comunicação caótica, vem a informação importante. A informação, a ordem ali que, de fato, né, vai gerar uma... Então, a minha estratégia de conteúdo, você pode perceber. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver. Eu começo falando de algo completamente inútil, que não vai agregar nada. Mas é isso que o povo quer ouvir. O povo tá lá com o cérebro saindo pelo ouvido, lá mexendo no Instagram e tal, só aquela excesso de dopamina. Então eu começo meu vídeo falando de um assunto assim, que parece que vai ser uma fofoca, uma treta, tocando no assunto de uma celebridade, mas é só os primeiros 3, 4, 5 segundos. Depois, de algum jeito, eu viro o jogo e eu começo a falar de a estratégia para você viralizar na internet e vender 10 mil reais amanhã. Mas tudo isso, cara, nesse jogo de unir coisas. Tem aquele livrinho bobo lá, que é um livrinho pequenininho que você lê em um dia lá, o Hobby como artista, mas o que tá escrito naquele livro é a verdade. A criatividade é a união de coisas. Perfeito. Você pega o A, junta com o B, você cria o AB, e o AB vai solucionar problemas que o A não resolvia e que o B não resolvia. O iPhone, ele é a união de câmera, internet, iPod e telefone. Existiam os 4, Steve Jobs entendeu que aquilo ali ocupava muito espaço no seu bolso, ele foi lá e juntou tudo. Você tem que fazer a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora, essas sacadas surgiram por entender como funciona o algoritmo, entender como funciona o comportamento humano ou os dois? Os dois. Os dois e algumas outras coisas, né? Você não pode deixar de entender como que as pessoas se comportam e como que as pessoas consomem. Então, assim, eu chego a ser um pouco noiado, assim. Eu às vezes tem um momento que eu tô numa roda de amigos e tal, alguém abre o Instagram, eu fico do lado vendo como essa pessoa tá rolando o feed dela. Eu vejo como ela entra no story, eu vejo o que faz ela sair. Eu já percebi que quando alguém posta um vídeo aqueles vídeos, o pessoal falando pra caramba no story, levantou a câmera e fica, oi gente, tudo bem, isso aqui? Eu já percebi que as pessoas tendem a sair do story. Elas nem dão sequência naquilo ali. Quando às vezes o story tá só foto, aí do nada aparece um vídeo e alguém falando, sei lá, Nardon tá lá dando 4 dicas de como crescer no digital, plum, a pessoa sai. Tanto é que se você perceber, quando você posta vídeos longos no seu story, a tendência é a visualização cair, por quê? Porque o Instagram já entendeu isso. Ele entende que vídeo longo é uma ameaça pra ele. Ele entendeu que vídeos de 15 segundos, 30 segundos, vídeo longo, né? 15 segundos. Hoje em dia 15 segundos é longo, mas 15 segundos, 30 segundos é longo. Pode tirar a pessoa do Instagram. Então, pra ele, faz mais sentido recomendar aquilo que a pessoa vai ficar num ciclo vicioso ali. Que é fotinha, aquele story que tem 2 peças só, ao invés de 30.
As pessoas falam assim, pô, comecei a postar muito story, não sei o que, minhas visualizações caíram. Sim, por quê? Porque você é uma ameaça pro seu Instagram, pro Instagram. Aquilo ali exige muita atenção das pessoas. A não ser que seja um conteúdo autêntico, por exemplo, da Manu City, que todo mundo tá acostumado a ver a vida dela nos stories. Qual que é o segredo da Manu City? A pessoa entra no perfil dela pra ver os stories dela. Perfeito. Ela não assiste pelo aquele impulso do ir passando de um story Ela assiste porque a história da vida dela é legal. As pessoas entram no story dela pra assistir. Porque ela construiu a audiência dela. Ela construiu um conteúdo muito legal que as pessoas amam e as pessoas falam assim, mesmo que não apareça no meu recomendado aqui em cima, eu vou entrar no perfil dela pra assistir. Eu faço isso. Eu adoro os stories do Ladeirinha, por exemplo. Dane-se se não apareceu o story do Ladeirinha no meu recomendado. Eu vou atrás do Ladeirinha. E, inclusive, o próprio Ladeirinha aqui roubando o insight dele, mas dando total crédito a ele, no curso dele Story 10X, o Ladeirinha fala que visualização é a pior métrica que você tem que avaliar em Story. Você tem que avaliar o engajamento das pessoas. Curtida, resposta e compartilhamento. Porque aquilo ali sim mostra se a pessoa está engajando com você no Story ou não. Visualização é uma métrica de vaidade. Primeiro, o Story não viraliza. A não ser que você poste uma coisa assim, muito absurda que vai gerar muito compartilhamento. A galera vai bater print, vai mandar no WhatsApp, vai mandar pro outro, olha isso, né? Aí vai gerar esse movimento, a galera entrando no seu perfil pra ver o que aconteceu. Agora, se você é aquela pessoa que posta uma porrada de story, você só vai ficar ali na sua bolha. Só as pessoas que te seguem vão assistir. Então não faz sentido você olhar como, eu quero comparar o meu story igual ao meu Reels. Tem Reels meu que pega 100 mil visualizações. Por que o meu story não pega? Porque não existe um canal de distribuição de story. Perfeito. O único canal de distribuição de story é pra própria base. É pra própria base. Que é lá em cima nas bolinhas. Ou caso alguém compartilhar, que vai aparecendo do outro. Mas exatamente. Então você perguntou sobre o comportamento do consumidor. De fato. Agora o jeito que o consumidor se comporta no YouTube, no Instagram e no TikTok são 3 maneiras totalmente diferentes, ou não? O YouTube você tem uma barreira a mais que é o clique. O que isso quer dizer? O Instagram, o vídeo aparece pra você e ele já tá no play ali. Perfeito. O YouTube você tem que clicar pra assistir. Então, no Instagram a gente fala, né, sobre a importância dos 3 primeiros segundos. O gancho, ele é definitivo. No Instagram. No Instagram. E no TikTok também. Em qualquer rede social de vídeo curto na vertical. Perfeito. Shorts, YouTube, Kawaii, Instagram, Reels, tá. Tem um estudo do livro TikTok Boom, que acho que é de 2021, se não me engano, essa métrica pode ter mudado, mas num vídeo de 30 segundos. Todo mundo que ficou até o segundo 3, todas as pessoas que chegaram até o segundo 3 do vídeo, 80% das pessoas chegam no final. Tá, entendi. Perfeito? Pegou? Você ficou até os 3 primeiros segundos. A chance de você ficar até o final do vídeo... De 100% que chegou até ali, 80% chega até o final do vídeo. Esse é um estudo de 2021, provavelmente isso mudou, né? Porque naquela época o TikTok ainda era uma rede social nova, pouco conteúdo e tal. Mas isso ainda continua. O gancho... Cara, capa de livro. Vai numa livraria, vai ter muito livro bom lá que tem a capa ruim. A não ser que esse livro se torne uma referência, né? Igual Riqueza das Nações, Teoria dos Sentimentos Morais, uma Suma Teológica, que são livros que correm nas faculdades. Livros históricos, né? Importantíssimos. Beleza, mas agora vai lançar um livro hoje com o nome Suma Teológica, semelhante a isso. Tem que ser Bora Vender, Todos Somos uma Marca, Nada Easy, e etc e tal. Tem que ser aqueles livros que vendem na prateleira. A pessoa... A chamada instiga a pessoa a querer comprar o negócio. O gancho, exatamente. Isso é uma coisa muito básica que eu acho que, assim, eu espero que a grande maioria dos criadores de conteúdo já, assim, tenham noção disso. E quando você vira essa chave, porra, tudo passa a fazer mais sentido. Você para de dar oi no início dos seus vídeos, você para de dar boa noite, você já vai direto no assunto. Pum. Mesma lógica lá da matéria, né? 13 pessoas morreram, não sei o que. É isso, é a chamada. Então, assim, existe sim um comportamento diferente do YouTube pro Instagram. Agora, no YouTube, você tem que fazer esse jogo no título e na miniatura. No thumbnail, né? Thumbnail e o título do vídeo. Porque ali você tá no meio de vários outros vídeos na página inicial. Você abre o seu YouTube, tem 300 vídeos lá para você poder clicar, de acordo com o seu interesse. Daqueles 30 vídeos que aparecem só num recorte de tela, tem um que vai te chamar mais atenção. Esse é o seu objetivo. E além disso, quando a pessoa entra no seu vídeo, ela tem que ficar presa no conteúdo. Então é um jogo
Tem até alguns criadores de conteúdo que falam assim, o Instagram ele é jogo de gente pequena, o YouTube é jogo de gente grande, porque o nível de exigência de retenção de público é muito maior. Sim. E a métrica, não sei se a galera sabe, a principal métrica que faz você viralizar é a retenção. O Instagram gosta daqueles criadores que prendem os usuários por mais tempo dentro da plataforma. Então, se você tem retenção de 10 segundos média no seu Instagram e eu tenho retenção de 13 segundos média, eu vou viralizar mais do que você. Uhum. Por quê? Porque Pennoni prende mais os usuários no Instagram do que Nardon. E aqui não é um jogo de tipo quem é melhor do que quem. É um jogo de quem atrai mais, quem chama mais atenção. Então, tem sim essa diferença. Agora, o TikTok, isso é uma visão pessoal. Uhum. Ele se tornou uma rede social, desculpa a palavra, prostituída. Por quê? Muito meme, não tem aquela questão da interação com as pessoas igual no Instagram. Então eu entro no TikTok pra literalmente consumir cultura inútil, conteúdo inútil 100% do tempo. Agora, no Instagram eu já entro um pouco mais preparado. Opa, eu sigo o Nardon. Então aqui eu posso mandar uma mensagem pra ele. Eu posso ver um story do que ele tá fazendo no dia. O Instagram é uma rede social que aproxima mais o criador do seguidor. O TikTok ele não tem muito disso. Tem as lives lá, tem o próprio story do TikTok. Mas o TikTok ele se resume em uma única coisa. É isso. Você fica lá. Passando loop infinito. E você não faz mais nada. Não. O Instagram é o quê? Você tá lá passando. Gostou. Daí você comenta. Aí recebeu, opa, o Nardon mandou uma mensagem. Tu clicou. E aí, Nardon, beleza? Aí você começa a conversar comigo. Aí eu vejo lá que a sua bolinha do story, opa, eu não vi os stories do Nardon ainda. Aí você vai pra story. Você tem múltiplas escolhas. E isso, inclusive, é uma grande influência, né? É um dos motivos do Instagram. Se você entrar no seu feed do seu Instagram agora, no recomendado do seu Reels, você vai perceber que os conteúdos do Reels, o que recomenda pra você, são muito mais curtinhos. É tipo de 10, 15 segundos. E já no TikTok não tem muito isso. Você pode receber vídeo de 6 minutos, de 8 minutos, de 3 minutos. Por quê? Porque a chance de você dispersar a atenção dentro do Instagram é muito maior, porque você tem múltiplas funções lá dentro. Então, pra eles, na recomendação de Reels... Cansei desse, vou pro outro. Cansei do outro, vou pra esse. É isso daí. Então, pra eles, o Instagram fala assim, cara, pra mim é muito arriscado recomendar pro Nardon um vídeo de 3 minutos, porque vai que esse vídeo de 3 minutos é chato. Entendi. Pode dispersar ele. Então, aqui dentro do Instagram, ele tem outros lugares pra ir. E eu quero aproveitar o máximo de tempo que ele tem pro Reels, o máximo de tempo que ele tem pra Story, o máximo de tempo que ele tem pra consumir Direct, etc e tal. Então, pra eles é uma ameaça colocar um vídeo de 3 minutos. Porque exige muito da sua atenção. A não ser que o vídeo seja muito bom. Mas mesmo assim, aí é esse o ponto. Tem que ser muito bom. Cara, eu vi um vídeo esses dias sobre imposto. Um cara que só fala sobre imposto. Nem sei o nome dele. Descobri ele antes de ontem. Holding, não sei o que, tipo, público super nichado, né? Que é quem tem muito dinheiro e quer entender claramente o que pode fazer com o imposto. Tem mais de um imóvel, não sei. Cara, o vídeo do cara, eu te juro, o Reels do cara, eu nem sei se é Reels, né? Cara, tinha 6 minutos. Eu assisti a porra dos 6 minutos. E daí eu gostei tanto que fui ver os outros vídeos que ele falava sobre o tema. Daí eu comecei a seguir o cara. Eu achei o cara sensacional, tinha, sei lá, 70 mil seguidores. Caramba, cara, totalmente contraintuitivo no meu ponto de vista. Sim. Como criador, mas é o que você falou. Ele criou a autenticidade dele e o mais legal é que os vídeos que ele grava, a cada, sei lá, 3, 5 segundos ele muda a cena de onde ele tá gravando. Então eu tô gravando aqui... Essa é a dinamicidade. Tipo, ele tá num clube lá no lugar que ele mora, que eu nem procurei muito pra saber de onde o cara era. Mas tá num clube, daí ele tá sentado na mesa, começa a gravar assim, daí ele vira pra lá. Daí, de repente, ele tá andando. Daí, de repente, ele... Me prendeu o negócio, cara. Bem feito. E eu acho que isso é muito, muito legal o que você falou, ô Nardon, porque as pessoas às vezes se prendem muito... Pennoni, eu tenho que postar vídeos muito curtos no meu Instagram, até 30, 60 segundos, ou eu posso postar vídeos de 60, de 6 minutos, de 8 minutos, de 10 minutos no meu Instagram? Eu falei pra ela, cara, a internet não é um jogo de ou. A internet é um jogo de e. Faça os dois. Se o seu vídeo de 6 minutos flopar, não pegar visualização nenhuma, isso não vai influenciar no resultado do seu próximo conteúdo. O algoritmo ele é individual para cada vídeo. Perfeito. Entendeu? Então, tipo assim, eu acredito muito que tem pessoas que elas não devem produzir conteúdo curto. Muito curto. Por quê? Porque são pessoas com um conhecimento, um nível de experiência, um nível de sabedoria tão grande que elas vão estar fazendo um favor para os seguidores, usuários que seguem ela,
postando um conteúdo um pouco mais denso, conteúdo com mais informação. Por exemplo, quero até uma indicação, uma pessoa sensacional que está começando a se posicionar agora mais no digital, e que, pô, legal vocês até trazer aqui no podcast, que é o Matheus Beirão, sócio fundador da Queima Diária. Não sei se você já ouviu falar da Queima Diária. Já é aluno nosso. Então, a Queima Diária, pra você ter uma noção, todo mundo conhece. Mas o Matheus Beirão, poucas pessoas conhecem, porque ele nunca se posicionou. Ele teve um Instagram fechado, acho que mil e poucos seguidores, fechadaço, só um post durante 8 anos, 10 anos. E aí o Beirão, ele tá começando a se posicionar... Como escreve, Beirão? Matheus Beirão. Matheus Beirão. TH. Então ele tá começando a se posicionar agora. E ele me contratou lá, ele me chamou pra ser a pessoa que vai ajudar a contribuir com as ideias e tal. Tô fazendo um tipo de serviço diferente, né? Não é o da agência, mas é mais a consultoria individual comigo. E eu tô acompanhando o Beirão nessa trajetória dele, esse início, né? No posicionamento dele no digital. O Beirão, ele é um cara que construiu um negócio de mais de $500 milhão de faturamento. É muito louco isso, né, cara? E sem botar a cara. Eu falei, Beirão, você não é o cara que vai postar na internet trendzinha. Você não vai ficar apelando para aquela comunicação extremamente apelativa. Por quê? Porque você já tem uma história. Com você é só uma questão de tempo até as pessoas entenderem quem você é, para elas quererem te dar atenção. Aí pode ser que aconteça com ele a mesma coisa que aconteceu quando você tava vendo o vídeo desse cara do imposto. As pessoas que querem ouvir um empresário com muita experiência, com muita história, com muita bagagem, às vezes se depara no vídeo do Beirão, de 6 minutos, vê esse vídeo todo, brilha o olho, fica apaixonado e fala, esse é o cara. Tanto é que, esses dias eu recebi uma caixinha de perguntas do cara falando assim, Peroni, o que você acha que eu tenho que fazer? Não, eu sou um psicólogo e eu quero me posicionar no digital. O que eu tenho que fazer? Eu falei, você tem que ser um profissional foda. Se você é um profissional fora da curva, que entrega resultado, mas não só isso, um ser humano também fora da curva, uma pessoa extremamente disciplinada, uma pessoa que faz o que promete, entrega aquilo que, né, tá prometendo nos stories, cria um movimento ali. Mas se você é esse cara foda, 0 chances de você não dar certo com a internet. A única coisa que vai te distanciar do sucesso no digital é o tempo. Perfeito. Porque todo cara que é muito foda no que faz, ele vai se destacar na internet por quê? Por causa do boca a boca. Eu tô aqui trocando ideia com você, falando, não, cara, você viu lá o conteúdo do Matheus Beirão? Pô, o cara é um empresário fora da curva. Aí você vê. Aí você vê que ele de fato é foda. Aí o que você vai fazer? Você vai mandar pra 2 pessoas. Aí depois você manda pra mais 3. Daqui a pouco esse cara começa a entrar nas rodas, assim, os conteúdos dele. Não, um compartilhando pro outro. Daqui a pouco ele domina a bolha. Dominou a bolha, vai expandindo. Tempo. Pra acontecer isso é tempo. O marketing boca a boca, ele, cara, ele não funciona muito a curto prazo, mas a longo prazo, ele é essencial e indispensável. Tem gente que fala assim, não, é só tráfego, é só isso. O boca a boca, cara. Principalmente numa era onde a gente tá cheio de opção de curso, cheio de opção do que fazer, do que assistir. Eu quero ver um vídeo agora sobre empreendedorismo. Eu tenho 10 mil opções. Qual que é a melhor estratégia? Deixa eu perguntar pra um amigo meu que entende muito disso, pedir pra ele. Aí, me indica um vídeo legal aí de empreendedorismo pra assistir. Tem um lá do Matheus Beirão, pum, manda pra ele. O boca a boca, ele muda o jogo de algumas pessoas no digital. Mas pra você conseguir ter um boca a boca muito bom, você tem que ser muito bom no que você faz. Você tem que ser um profissional fora da curva. Muito bom, cara. Agora, quando você olha os seus canais, né? Então, você olha lá o seu Instagram, seu TikTok, seu YouTube, quais são as principais métricas que você analisa no dia a dia pra falar, putz, o conteúdo ou o que eu fiz foi bom ou ruim? Boa. A primeira de todas é o alcance do conteúdo, né? O número de visualizações daquele conteúdo. Eu tenho uma média ali, por exemplo, 10 mil visualizações nos primeiros 10 minutos. No YouTube? No Instagram. No Instagram. O YouTube eu tô voltando agora. Eu fiquei quase 2, 3 anos parado com o YouTube, tô voltando agora. Inclusive, eu aposto muito no YouTube esse ano. Se eu fosse dar uma dica pra todo mundo aí, qual a rede social do ano? YouTube. Com toda a certeza do mundo. Justamente por esse efeito que a gente acabou de conversar. Porque no YouTube a pessoa te conhece mais. Perfeito. Você não é só um recorte seu de 1 minuto ali. É você 20 minutos, 30 minutos. Aí a pessoa vai vendo tua conversa, como é que é. Tem mais oportunidade pra você deixar a pessoa tranquila pra comprar algo de você. Uma conversa de 30 minutos. Você quebra muito mais objeção. Perfeito. Credibilidade e tal. Mas, como a gente tava falando, métrica primeira, alcance. Peroni, alcance por alcance? Não. Eu tenho que ver um pouco também de como que as pessoas estão reagindo a esse conteúdo. Então, um comentário. Eu leio os comentários e vejo o tipo de comentário que as pessoas estão, né, tá fazendo. Se eu vejo que as pessoas elas estão entrando, por exemplo, com muita reflexão, elas estão continuando a minha linha de raciocínio,
Então eu fiz um vídeo falando sobre tendências, como que as pessoas se comportam na rede social nos tempos atuais. E aí eu percebo que as pessoas nos comentários, elas estão mandando textos longos, continuando aquela reflexão que eu fiz. Eu percebo que aquele é um conteúdo que me ajudou a criar a fidelizar o meu seguidor. Porque ele não só concordou comigo, mas ele também... Entrou na sua linha de raciocínio. Ele entrou na linha de raciocínio, comprou a ideia e quis devagar com você. Às vezes até mesmo, tipo, o cara que entra criticando, eu vejo como algo bom, por quê? Porque o cara que te critica e não gosta do que você fala, ele te acompanha fielmente. Ele te acompanha fielmente. Ele vai estar ali sempre te ouvindo, vendo o que você tá postando pra ter alguém pra debater, pra ter alguém pra discutir. E se o seu hater, né, o seu inimigo ali na questão de opinião, tá te acompanhando, é sinal de que você é uma ameaça intelectual pra ele. Entendeu? Então, tipo assim, pô, se você é uma ameaça intelectual pra alguém, é sinal de que você é inteligente e você é bom no que você faz. Muito bom. Entendeu? Então, assim, então, o nível dos comentários, eu vejo muito. E também a questão o engajamento das pessoas no direct. O cara tá me mandando mensagem, responde meus stories, ele tá com aquela sede de se aproximar da minha pessoa, de estar próximo de mim. Isso eu vejo muito como um sinal de que eu sou uma pessoa que está se tornando uma referência, estou me tornando um líder ali para, às vezes, algum movimentozinho específico. Tem muita gente que é muito engajada na rede social, mas não tem é engajada em números de alcance, sim, muita visualização, tem alcance e tal. Mas esse cara, ele não tem aquela energia. Eu digo que as pessoas compram muito a sua energia. Tem gente que, sei lá, eu gosto muito do Guilherme Freire. Eu adoro o Guilherme Freire. Eu acho ele sensacional. Ele é bom mesmo. Tem gente que é muito mais inteligente que ele. Mas ele, como um todo... É muito autêntico. A peça dele inteira, eu acho muito mais da hora. Ah, mas tem um fulano lá que tem um nível intelectual, uma capacidade de ensino muito maior, uma oratória top. Padre Paulo Ricardo. Amo o Padre Paulo Ricardo. Assisto o curso dele todos os dias, assistir uma aula é obrigação. Ah, mas tem um padre e outro lá, tá show, que bom que tem outro padre que tá evangelizando, que tá ensinando, que tá catequizando as pessoas no digital. Mas, cara, o Padre Paulo tem alguma coisa diferente. E é sobre energia. E tá tudo bem se você não abraçar todo mundo, tá ligado? Tá tudo bem se todo mundo não gostar de você. Tenha o seu grupinho. Tenha o seu grupinho. Eu vou muito nessa linha. Eu acho que se você for muito pro tipo assim, eu quero que todo mundo me abrace, eu quero que o Brasil inteiro me acompanhe. Você pode estar cavando só pro buraco, porque se o Brasil inteiro tá te acompanhando e tá te assistindo, é sinal de que você às vezes só é aquele cara que, né, tá fazendo um despacho de dopamina em todo mundo, mas você é o cara do viral só, não tem algo. Ou é o Léo Dias. Exato. Só o cara respeito ao Léo só Dias. o cara do caos, do exagero e da simplicidade, você depois não joga pra ordem, você não afunila o seu conteúdo. Sim. Né? Muito bom, cara. Agora, impulsionar conteúdo. E aí? Isso tem algum jeito de fazer isso dar certo? Ou cada vez que você impulsiona seu conteúdo, né, coloca dinheiro, o Instagram ou o TikTok ou o YouTube começa a perceber que você paga grana e para de entregar organicamente o seu conteúdo? Ou isso daí é lenda? Eu estaria sendo muito ousado de falar que isso é lenda e, enfim, assinar no papel que é lenda. Eu acredito total que é lenda. Eu acredito. Por quê? Porque tem muita gente que é grande, que impulsiona pra caramba e continua grande no orgânico. Muita gente. O fato de você impulsionar... Pensa que você é um Instagram. Você é o Instagram. Qual que é o objetivo do Instagram? É jogar conteúdos legais que tem retenção para as pessoas, para elas ficarem mais tempo ali assistindo. Quanto mais tempo as pessoas ficam assistindo, mais o Instagram ganha. Questão dos anúncios, né? As pessoas estão consumindo mais anúncios, as pessoas estão entrando mais nos sites, etc. Mais impressões tem. Se a galera tá mais engajada, mais impressão tem. Então, se mais impressão tem, mais oportunidade de mostrar um anúncio. Então, até aí, ok. Então, o objetivo do Instagram é indicar os melhores conteúdos, os conteúdos mais legais para prender os usuários o máximo de tempo possível. Perfeito. Vamos recortar um cenário em que todo mundo que é legal começa a impulsionar conteúdo. Tá. Todo mundo que é legal tá impulsionando. E aí, de repente, as pessoas param de impulsionar. Mas é todo mundo legal. São essas pessoas que mantêm o usuário ali dentro da plataforma. Você acha que o Instagram, só por uma birra... esse cara tava impulsionando pra caramba, gastando muito dinheiro, agora ele parou, vou parar de indicar ele. Vou indicar os chatos agora.
Aí ele dá o tiro no próprio pé, o Instagram quebra, acaba. Por quê? Porque não vai ter conteúdo legal pra você assistir. Então, provavelmente, quem criou a lenda tem conteúdo ruim, que só consegue viralizar comprando visualização, e uma vez que tira, volta a ser um conteúdo ruim como era antigamente. Cara, o maior problema dos gurus de internet... O maior problema dos gurus de internet é que eles transformam as maiores dores dele em hackzinho. Uhum. Eles transformam as maiores dores que ele tem em hackzinho. Não tá viralizando? Pô, deixa eu descobrir um hackzinho aqui pra justificar essa minha dor. Viralizar não é bom. Os caras falam. Eles falam. Vamos supor, quero começar a ensinar a criar conteúdo na internet. Eu, Penone, vamos supor que eu tô entrando nesse mercado agora. Quero ensinar as pessoas a crescer. Tá? O que todo mundo quer? Quer seguidor, visualização. Mas eu não pego visualização e eu não ganho seguidor. Se as pessoas querem isso e eu não tenho isso, elas não vão comprar de mim. Então eu preciso mostrar pra elas que não ter seguidores e não viralizar é estratégico. Então eu crio um hack, uma teoria pra provar pras pessoas que não compensa viralizar e nem ganhar seguidor. E todo mundo acredita. Só que na verdade, o que esse cara tá fazendo? Ele tá tentando de justificar... Ou porque ele é ruim. A dor dele e por que ele não é bom. Ele quer ganhar dinheiro. Entendeu? E aí ele começa a criar infinitas teorias. Tem um conteúdo que é fundo de funil, tem um conteúdo que é meio de funil. Fundo e meio de funil não viraliza, o intuito não é viralizar. Esquece isso, balela. Agora, se eu sou um empreendedor, entendo que me posicionar na internet é importante e eu quero criar um time para me ajudar a fazer isso, porque 90% do meu dia eu tô trabalhando para fazer minha empresa dar certo. Eu não tô trabalhando para ter um perfil relevante no Instagram. Mas, mesmo assim, eu entendo que é importante, só que eu não tenho esse conhecimento. Falo, qual a chamada que eu tenho que fazer nos 3 primeiros segundos, né, o gancho, para pessoa ficar retida e depois virar, né, esse assunto do roteiro para eu ir mais profundo, para daí sim eu me posicionar e colocar para fora aquilo que eu entendo. Se eu tivesse que montar um time para mim agora, do zero, o que eu deveria fazer em termos de time para fazer eu como empreendedor, que estou ali 90% do meu tempo tocando minha empresa, ter 5, 10% do tempo onde eu posso criar conteúdo online, mas que esse conteúdo seja de relevância e que eu consiga crescer, criar autoridade e assim por diante. Tá. Uma conversa que eu tive uma vez com um grande amigo meu, que assim, foi também um dos meus professores, começou comigo lá em 2014, que é o Enaldinho. O Enaldinho, ele é o maior youtuber do Brasil, pra você ter noção. Só que ele é conteúdo infantil, então provavelmente você não conhece por causa disso, ou porque você tem filho? Eu tenho 3. Quantos anos eles têm? Enaldinho, o que ele fala? Ele fala do quê? O Enaldinho é conteúdo infantil. Mas o que é o tema dele? Vários. Conteúdo pra criança. Ele faz conteúdo mais dedicado a pré-adolescente e jovens ali dos não, então, dos 8 aos, dos 5 aos 13 anos. Né? O Enaldinho, ele assim, é um fenômeno, tem mais de 40 bilhões de inscritos no YouTube. Ele é gigante. Ele é o maior youtuber... 40 milhões? Ele é o maior youtuber hoje no Brasil em questão de visualização. Assim, é um dos que mais... tem mais de 100 produtos licenciados. É surreal. Então, inclusive, se você botar isso dentro do seu ecossistema, você vai descobrir um mercado que é bizarro. É bizarro. Lota estádio no mundo inteiro. Ele foi o primeiro youtuber a ir gravar com o MrBeast, pô. O único youtuber brasileiro a ter gravado com o MrBeast. Esse moleque aqui. Esse mesmo. Que louco. Grande Enaldão. O Enaldo, pra mim, é o cara que, assim, é um dos caras que mais entende, se não o cara que mais entende de algoritmo, de comportamento do consumidor. Eu acho que eu já vi, meus moleques já viram o vídeo desse cara. Então, uma vez eu tava conversando com ele falou, cara, já trouxe uns 6 produtores aqui pro meu canal pra ter ideia pra mim, pra fazer meus roteiros e tal, mas ele falou, Penone, se eu delego a função mais importante do meu negócio pra alguém, eu não vou estar tomando uma decisão estratégica, sabe por quê? Porque a pessoa que mais quer o bem do teu próprio negócio é você. Tamo de acordo. Então, assim, se tem algo que é indispensável que você faça, você não pode jogar pra ninguém. E eu acredito, ô Nardon, que é impossível você transferir 100% da tua linha de raciocínio, do teu cérebro, do teu pensamento pra alguém. Seja essa pessoa inteligência artificial, seja uma inteligência artificial ou alguém, ou uma pessoa. Então, o criador de conteúdo, ele tem que simplesmente aceitar. Mas eu não sou um criador de conteúdo, eu sou empreendedor. Você vai virar um criador de conteúdo. Eu sou empresário e quero começar a me posicionar no digital. Vai ter a tua imagem envolvida? Então, tem que partir de você, as ideias, a linha de raciocínio do conteúdo. Agora, formato, como vai gravar, se vai gravar com uma câmera, quem vai fazer isso, quem vai editar, etc e tal, aí beleza. Aí nós conseguimos montar uma equipe. E o roteiro? Aí que tá.
a parte autêntica... Lembra que eu te falei que a principal... a autenticidade é o principal. Isso é intransferível. Você não consegue colocar uma pessoa para ser autêntica como você. Então, você quer fazer um vídeo falando sobre um caso bizarro que aconteceu na época da Canoe. E o que isso trouxe de aprendizado. Você não pode chegar... Sei lá, você me contratou, eu chego e falo assim, Pennoni, faz um roteiro aí pra mim falando do caso bizarro que aconteceu uma vez lá na Canoe. Aconteceu isso. Eu vou pegar essas ideias, vou colocar num papel, de fato, num bloco de notas, mas em algumas lacunas desse roteiro, eu tenho que dar uma certa liberdade pra você também se expressar, porque às vezes ali na hora da fala, você vai descobrindo novas formas de transmitir aquela informação. Eu, Pennoni, de um lado, eu posso pensar assim, eu sou roteirista do Nardon. Nesse trecho do vídeo aqui, que ele fala sobre, sei lá, o Whindersson, eu posso colocar uma foto do Whindersson. Porque isso vai chamar a atenção do público, porque a imagem do Whindersson chama a atenção, é um cara conhecido, beleza. Nessa parte aqui eu acredito que o Nardon se estendeu demais. Eu acho que ele enrolou demais, ficou meio repetitivo. Deixa eu tirar isso aqui, vou recortar essa parte. Aqui no final a CTA do Nardon ficou deu 20 segundos de CTA. Vamos encurtar isso aqui para 3 segundos? Ok. Então eu venho aqui como você extrai a pedra de mármore, você traz para mim, eu vou lá e vou esculpir a estátua. Mas você não pode deixar 100% da tarefa destinada a uma pessoa. Tem que ter o teu brilho, tem que ter teu toque, tem que ter teu molho, tem que ter teu charme. Tem que ter, cara. Isso aí é uma coisa que você não consegue transferir para ninguém. Inclusive, as ideias. Você não consegue chegar pra uma pessoa e falar assim, tenha 30 ideias de conteúdo pra eu gravar aí. Beleza? A pessoa ela vai começar a pensar em coisas, mas às vezes dentro de você tem tanto conteúdo rico, tanta coisa legal que você poderia mandar pra pessoa, mas que só você sabe. Então o processo criativo você não pode sair dele. Perfeito. Então você vai ter uma pessoa que seria esse estrategista, o especialista em retenção. Eu diria que hoje em dia as pessoas têm que ter um especialista em retenção. Tanto é que quando eu fecho com os meus clientes, eu falo, nós não somos criadores, nós não somos social media, nós não somos roteiristas, nós somos especialistas em retenção. Se eu ver que você fica mais interessante sem edição de vídeo, sem aquelas edições profissionaizonas demais, aquelas edições com aquele audiovisual exagerado, cheio de transição e tal, não sei o quê. Se eu ver que você fica mais interessante com um conteúdo mais bruto, cru ali, só com a legendinha embaixo, é meu dever eu visualizar isso na hora que eu estou assistindo o seu vídeo. Então ter esse especialista em retenção é o cara que ele vai entender ele como, às vezes, trazer uma ideia de como começar o vídeo. Trazer uma ideia do que tirar do vídeo, o que manter no vídeo. O que adicionar de imagem de vídeo no vídeo. Como assim adicionar imagem e vídeo no vídeo? Aquelas imagens que vão aparecendo enquanto perfeito. Você tá falando, tá? E óbvio, um editor. Só que tem muito editor que é aquele cara que assim, ele sabe editar, mas ele não sabe reter. Perfeito. Ele tem as manhas, ele faz as transições cinematográficas, ele sabe utilizar os efeitos especiais, ele manja de todos os programas de edição, super conceituado, curso ali, curso lá fora, trabalhou na Warner, trabalhou na Sony, trabalhou em todos os lugares. Mas ele é um cara que sabe editar vídeo. E reter a audiência, ele sabe? E hoje em dia você sabe que não é critério das pessoas na hora que estão assistindo um vídeo se o vídeo é muito bem editado ou não. Perfeito. É o quanto aquela informação tá tranquila de ser consumida. O quão tranquilo tá de consumir aquilo ali. Tá mastigado? O cara tá me entregando, tá conversando bem comigo aqui? Eu tô entendendo o que ele tá me falando? Então ter esse editor de retenção é necessário. É necessário também você ter uma pessoa que vai criar versões dos seus melhores vídeos para você depois jogar no tráfego pago. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você postou um conteúdo, deu muito certo no orgânico e ele vendeu. Você viu que esse vídeo trouxe muitas vendas. O que a gente vai fazer agora? Vamos escalar esse vídeo. Vamos jogar ele no gerenciador de anúncios. Vamos começar a impulsionar esse conteúdo. Tem anúncio que ele tem um certo ciclo de vida, ele dura um período. Às vezes 15, 20, 30 dias, né? Performando super bem. Chega um determinado momento que esse anúncio para de performar. O povo já entendeu que aquele anúncio existe, já não assiste mais, etc e tal. Às vezes você faz uma modificação nos primeiros segundos desse vídeo. Sei lá, você adiciona uma imagem, o vídeo continua o mesmo. O conteúdo continua o mesmo, você não mudou nada no conteúdo. É a mesma peça. Você só alterou os 3 primeiros segundos. E você joga essa nova versão pro anúncio, você vai perceber que o resultado vai continuar alto.
Eu já fiz isso. Eu tenho anúncio meu que performou por 15 dias super bem. Aí, quando ele parou de performar, eu fui lá e só adicionei uma imagem nos 3 primeiros segundos. É só uma imagem que eu coloquei. Puf. Os 3 primeiros segundos ficaram diferentes. As pessoas que começaram a receber esse anúncio acharam que era um anúncio, que era outro conteúdo. Então, aqueles que ignoraram na primeira vez, agora estão assistindo. Muito bom. Então, tem uma pessoa que vai ficar criando versões dos seus melhores conteúdos. Essa pessoa tá ali só pra isso. Encurtar o vídeo, mudar deixar preto e branco, adicionar uma frase em chat em inteligência artificial. Tem o Eleven Labs lá que você consegue reproduzir sua própria voz. Ele mudar, modificar ali às vezes a fala dos 3 primeiros segundos. Fazer essas alterações, fazer essas modificações. É bom também você ter um gestor de tráfego. Agora... Oi? E só. Só. Agora... Na sua opinião, tem um limite ético que precisa ser respeitado na produção de conteúdo? Ou vale fazer qualquer coisa para ter visualização e vender? Isso depende do quanto de dor de cabeça você quer ter, né? Explica mais. Se você quer ter muita dor de cabeça, não... Poste o que você quiser, fale o que você quiser. Mas que tipo de dor de cabeça? Mas haverá consequências. Por exemplo? Haverá consequências. Se você fala uma besteira e um público não... Assim, besteira para um público pode ser visto como uma genialidade, para outro público pode ser visto como uma besteira. Mas se você às vezes fala uma coisa que por um público é visto como uma besteira, você vai ter uma dor de cabeça. Você vai ter as suas consequências. E aí pode ser desde um hatezinho ali durante 1, 2 dias até um processo. Até se você ser caçado. Entendeu? Então, eu, por exemplo, eu me policio. Eu sei que se eu chegasse ali na internet querendo caçar treta com todo mundo, falando mal de todo mundo, falando coisas absurdas, entrando em temas muito delicados, eu ia ter uma porrada de visualização. Mas haveria consequências. Haverá consequências. Eu tô disposto, eu tô com cabeça pra isso? Não. Primeiro porque eu sou cristão, então assim, eu já não sou muito eu não sou fã dessa ideia do tipo assim, vamos sair xingando todo mundo, vamos sair falando mal de todo mundo pra poder ter audiência. Eu sou o cara que eu acredito na boa mensagem. Às vezes eu vou falar alguma coisa que aqueles que são contra o cristianismo ou são de outras religiões, por exemplo, eu sou católico, então às vezes eu falo alguma coisa, falo de santo, santidade, falo de ir à missa aos domingos, a importância de ir à missa. Algumas pessoas de outras religiões às vezes se incomodam e querem entrar em debate, mas é aquele debate saudável, aquele debate tranquilo, entendeu? Só que se eu começar agora a abominar, enfim, a infernizar quem não é católico e crucificar essas pessoas, falando que elas vocês vão pro inferno, vocês estão pecando por não ser católico, e eu começar a deixar isso muito claro na minha comunicação, haverá consequências. Eu posso ser caçado, as pessoas podem me ameaçar, eu posso viver coisas que às vezes pro meu bem-estar psicológico não vai ser tão agradável e também pra minha alma não vai ser tão agradável, né? Então, assim, eu acho que dá pra você conseguir conquistar pessoas indo por um caminho não tão pesado como esse. Pega o exemplo, pra mim, um dos grandes hoje no digital, na questão da criação de conteúdo, é o Frei Gilson. Cara, o Frei Gilson coloca pessoas pra rezar o rosário às 4 horas da manhã. 500 mil de pessoas. Você tá de sacanagem. 500 mil de pessoas. Ele vai começar agora, inclusive eu sou uma delas. Que período de penitência, Semana Santa, 40 dias rezando, 2 horas de oração. Você fica 2 horas rezando o terço. Ele começou aquilo ali, tinha 10 pessoas assistindo, ele falou que foi a pedido de Nossa Senhora, Nossa Senhora falou com ele, disse que ele deveria iniciar esse projeto, independente de quantas pessoas tivessem ali, se fosse 1, 2, 3, ele estava fazendo aquilo para ele, e ele começou a transmitir as orações dele, as reflexões ali durante o rosário, 2 horas de oração. Quando ele se deu conta, tinha 500 mil de pessoas rezando com ele, 4 horas da manhã. Que loucura. Então, tipo assim, criou-se um movimento e ele não precisou passar por cima de ninguém, ele não precisou falar mal de ninguém. Ele fez algo que muitas pessoas não teriam coragem de fazer. Mas não é algo que prejudica vidas, prejudica pessoas. Muito pelo contrário. Então é bem quando você entrar num desafio pessoal aí, muito louco, e você falar assim, eu vou fazer algo que... Igual aquele cara lá que falou que ia correr 1 maratona por dia. Uhum. Quem que ele tá machucando nisso aí?
Só ele. Só o joelho dele. Só ele. Felipe, olha só, cara, que aula, que prazer ter você aqui. Poderia ficar mais 1 hora batendo papo, porque o assunto, pelo menos pra mim, é super interessante, mas a gente já tá mais de 1 hora, a gente tenta manter aqui 1 horinha de podcast. Queria te dar esse presente aqui da Minimal Club, que é a nossa apoiadora aqui no G4 Podcasts e no Extremos. E para você que tá ouvindo a gente aí, ó, se entrar lá no site da Minimal Club e colocar o cupom Extremos, você vai ter 15% de desconto nos produtos lá da Minimal Club. E saibam que eles não têm só camiseta básica, tá? Eles têm tudo lá que você precisa, né, para se vestir bem. E antes de terminar, quero ir aqui pro bate-bola, meu querido. Te pergunto, você responde rápido. Só agradecer aí a camisa. Valeu o pessoal da Minimal, mandar um abraço pro Bento, grande amigo meu. Grande, Bento. Inclusive, quando eu tive meu podcast, a Minimal patrocinou lá. Eles que sustentaram meus 6 meses, acho. 1 ano de podcast que eu tive. Irado. A Minimal é fera. Os caras são um coração bom demais. Obrigado. Boa. Tamo junto. Vamos lá, bate-bola pra gente fechar aqui o podcast. O mercado de creators precisa de... autenticidade. Eu nunca vou produzir conteúdo sobre... Você? Você. Eu. Nossa. Eu já falei de tudo, cara. Sobre nada. Nunca vou produzir sobre nada. Minha principal referência é... Leandro Ladeira. Um vídeo que assisti, mas queria ter produzido. Um vídeo que eu assisti... Mas você gostaria de ter feito ele. Aquela menina que foi pro Big Brother lá, Manu Gavassi. Dela no telefone falando com a galera. É um monólogo dela lá, que eu achei genial, cara. Boa. O que você deixou de ser quando cresceu? Perguntas difíceis. Essa é a difícil. Que eu deixei de ser quando eu cresci? Eu acredito que só mais um. Só mais um. Deixei de ser só mais um. Muito bom. Felipe, muito obrigado. Quer deixar uma mensagem aqui pra galera que tá ouvindo a gente? Galera, eu tô muito feliz de estar aqui. Igual eu tava falando no início do podcast. Eu tenho 25 anos de idade. Eu sou um jovem que começou com a webcam do computador e depois foi para um celular e continua dessa forma até hoje. Eu construí uma empresa que já faturou milhões. Eu moro com meus pais até hoje. Eu prometi que eu só ia sair de casa quando eu me casasse. Por isso que ficou noivo, né? Quer sair logo. Eu fugi completamente de toda essa balela que a galera vende na internet. Não quis depender de ostentação, de bem material para poder vender e mostrar que eu era bom. Eu apenas estudo muito, busco encontrar a verdade, me conecto com Deus sempre que possível, minha prioridade. E busco ser uma pessoa que eu faço o que eu faço não pelo dinheiro, é pelo amor. E a prova disso é que eu faço isso há 10 anos e 8 desses anos eu não ganhei um único centavo. E eu continuo fazendo, vou fazer o tempo que for, seja ganhando 1 milhão, seja ganhando 10 reais, seja ganhando nada. E continuem correndo atrás do sonho de vocês. E no que precisar em relação à criação de conteúdo, cola lá no meu Instagram, @Penone, que eu estarei lá à disposição e entregando um pouquinho ali que pode te ajudar e despertar novas ideias na sua cabeça para você chegar lá onde você não quer chegar. Muito bom. Onde você não quer chegar. Muito obrigado. Para me Tamo seguir, junto. @Bruno.Nardon, @G4 Podcasts. Segue o @G4 Educação também. E é isso aí, galera. Até o próximo Extremos. Um grande abraço. Valeu!